Sabe aquela sensação de consumir algo que, independente do tempo que passe, ainda se faz impactante? No meio do audiovisual temos inúmeros exemplos disso, seja um filme, série ou até mesmo anime. Posso citar aqui alguns exemplos bastante conhecidos e lembrados, mas dessa vez quero percorrer um caminho um pouco mais diferente. E eu falo pouco, pois tenho certeza que se você está inserido nesse universo de animes, em algum momento você já se deparou com alguma cena tipo essa daqui. Falo dessa forma porque eu sou um exemplo disso. Descobri a existência de FLCL ou Furikuri por cenas picotadas e sempre fui deixando na minha lista de coisas para assistir que não sei quando irei ver, mas prometo que verei. O nome é grande, mas prometo que é sincero. Porém, se eu estou aqui hoje é porque de fato eu finalmente consumi essa obra e bom, tá na hora de refletirmos sobre amadurecimento. FLCL é uma OVA de 2000, produzida pela Gainax com parceria da Production ID. Só de ouvir isso eu tenho certeza que as expectativas foram aumentadas, e vai por mim, elas serão cumpridas. A produção contou com 6 episódios e depois tivemos o lançamento de 2 spin-offs, mas hoje o foco será apenas na obra clássica, digamos assim. Resumir essa história pode parecer muito caótico e sem sentido, mas vai por mim, não se agarre tanto a explicações e nessa busca de entender exatamente cada detalhe da mitologia da obra. Afinal de contas, essa produção possui como principal motivação ser o puro significado de algo catártico, mas, obviamente, é importante termos o mínimo de um contexto. Acompanhamos Naota, um garoto comum de 12 anos que cada vez mais se vê em uma assustadora e desanimadora normalidade. O personagem se sente desconexo, mas conformado com aquela cidade e as pessoas à sua volta. Naota vive em Mabase, uma cidade peculiar pela presença de uma grande fábrica chamada de Medical Mecânica. Interessante pontuar que ela possui um formato de ferro de passar roupa, e que de forma corriqueira ela cobre a cidade com uma fumaça. E tudo isso pode relacionar com uma forma que a indústria esmaga e propõe mudanças para aquela sociedade. Afinal, desde sua chegada, a mesma impacta tanto o meio ambiente ali, mas também algumas relações mais econômicas. Naota se tornou ainda mais mal-humorado após a ida de seu irmão mais velho para os Estados Unidos. Ele tentou correr atrás de sua carreira de jogador de beisebol. E agora, vivendo apenas com o pai e o avô, o garoto perdeu sua maior referência, tanto de masculinidade quanto do processo de crescimento. Como forma de entender melhor sua própria adolescência e se agarrar à figura do irmão, ou aquilo que restou, boa parte de seu cotidiano se passa próximo a Mamimi, a ex-namorada de seu irmão mais velho. Mas tudo vira de ponta cabeça quando de repente nosso protagonista se vê envolvido em um acidente causado por Haruko. E assim, tudo isso acontece estupidamente rápido. Essa garota surge do nada e, montada em uma vespa, atropela e logo depois acerta com uma guitarra bem na cabeça de Naota. E relaxem que isso soa muito mais como algo cômico do que traumatizante. A batida gera um galo um tanto estranho na testa do protagonista, e após isso a nova garota, completamente estranha, não para de seguir e conviver com o nosso protagonista. Ela realmente começa a aparecer como uma espécie de vírus aqui. Ela chega e contamina tudo que envolve Naota, mudando por completo todo o seu cotidiano. Mas tudo fica ainda mais estranho quando Naota, em um encontro com Mamimi, acaba sentindo uma dor latente na ferida, e logo em seguida uma mão e um robô saem de sua testa. E nossa história começa aqui, com o início de uma jornada completamente fora do comum,
que girará em torno dessas criaturas que saem da cabeça do protagonista. Naota, talvez agora a cidade comece a entregar coisas diferentes e mais interessantes. E bom, isso pareceu confuso? Pode ficar sossegado que vai continuar sendo. Mas a grande questão dessa obra definitivamente não gira em torno disso. Até mesmo o título, Furikuri, constantemente recebe diferentes conotações, sendo às vezes relacionado como um fator biológico, alguma coisa relacionada à mitologia, ou até mesmo algo completamente mais malicioso, mais obsceno. O grande ponto de toda essa loucura é literalmente divagar sobre um processo inerente a todos nós, a puberdade e a chegada de uma fase mais adulta. FLCL, no geral, é sobre isso mesmo, um garoto que não sabe ao certo como se sente e como deve reagir perante as coisas à sua volta. Constantemente vemos Naota se indagando do que faz um adulto e o quanto em alguns momentos isso parece ser algo desagradável, algo bobo, como se estivesse querendo confrontar todo esse processo de crescimento. Os primeiros 3 episódios funcionam muito como uma introdução de toda essa temática. Em cada um deles, de forma bem direta, temos o foco em diferentes personagens refletindo sobre situações que todos nós algum dia estamos sujeitos a passar. Como eu disse anteriormente, esse primeiro episódio começa a introduzir toda a ótica do Naota, um garoto que reclama da normalidade, mas constantemente foge de correr riscos, de buscar maneiras para mudar tudo isso, de realmente buscar novas experiências, que agora, sem a imagem do irmão mais velho, se sentiu cada vez mais confuso sobre sua própria fase caótica e dramática. A adolescência é realmente uma fase estranha. Tudo parece muito maior do que de fato é e nossas emoções sempre variam entre extremos. Quem é irmão mais novo sabe muito bem que constantemente, principalmente nessa fase, vivemos sempre nos comparando com a nossa referência familiar. E aqui esse menino começa a levantar diversos questionamentos. O que é ser um adulto? O que é ser uma criança? Devemos buscar crescer de forma rápida ou aproveitar cada momento? E nesse processo devemos apenas aceitar que a mentira vai se tornar algo comum em nossas vidas? Todas essas discussões se iniciam aqui no primeiro episódio, quando o Haruko aparece na vida do protagonista de forma caótica, chacoalha toda a sua perspectiva. Alguém que exala a liberdade parece trazer uma nova forma de encarar tudo isso. O segundo episódio foi um dos que eu mais gostei. Aqui começamos a acompanhar mais sobre Mamimi. E olha que personagem interessante, complexa e falha. Essa garota sempre parece muito deslocada. E tudo isso se tornou ainda mais intenso após a partida de seu namorado. Aqui o anime trabalha com uma metáfora muito interessante. A personagem vive jogando um jogo chamado Fire Starter. Nele ninguém sabe muito bem como a cidade do diabo foi originada, denominada Endesville. Ela foi criada e ela prosperou muito. Então, como se fosse uma praga, começou a devorar aquele mundo inteiro. Você, nesse jogo, serve a Kanti, um deus das chamas negras. Seu principal objetivo é impedir o crescimento desenfreado dessa cidade. E para fazer isso, você precisa tacar fogo em algumas partes. Então você precisa se preparar. É necessário ser mais esperto que os bombeiros. Você precisa se esconder da polícia e incendiar aquela cidade. E nesse processo acabar expurgando seus demônios. Mas é importante você tomar cuidado, você não pode queimar tudo. Se a cidade inteira queimar, não haverá lugar para viver. Portanto, toda essa batalha é inútil, já que não existe uma vitória. Mas mesmo assim, a única coisa que você pode fazer é queimar, queimar e queimar. Seu maior objetivo é receber a bênção pessoal de Kanti. E bom, tudo isso daqui conversa diretamente com essa personagem. Primeiro que ela realmente se refugia muito em fantasias. Em boa parte do tempo, vemos Mamimi fumando. Obviamente que isso acaba sendo uma rima visual muito interessante sobre toda essa ideia dela ser uma servente ao deus Kanti, mas passa realmente essa impressão de uma adolescente que está um pouco desconexa, sem saber para onde ir.
Toda aquela cidade a sufoca, e em um passe de mágica ela se transporta para aquele jogo. Parece que nenhum lugar é o lugar perfeito para ela. Suas relações se tornam cada vez mais estreitas, e assim se vê em volta de cinzas, tanto de suas antigas relações quanto de antigos lugares que trouxeram um mínimo de conforto, mas realmente o desconforto parecia se sobressair. Realmente, essa personagem nunca sabe o que de fato é o melhor para ela. E sem perceber, ela continua ali, queimando tudo em sua volta, mas também presa ao passado. E esse é o maior defeito dessa personagem. Desde o primeiro episódio, percebemos que ela tem uma atitude muito estranha com Naota. Ela se aproxima desse garoto puramente por lembrar do seu ex-namorado. Ela até mesmo chama Naota por Tatsuko, que é o nome do irmão desse personagem, que algum dia já foi namorado da Mamimi. Em todo momento, ela está ali tentando projetar naquela criança tudo que um dia o seu ex-namorado já foi. Então ela empurra pra ele coisas que Tatsuko gostava e até mesmo de certo modo instiga esse garoto a ter um lado mais sensual. Sexualidade é uma questão muito recorrente nessa obra, mas eu quero trazer ela um pouco mais pro final do vídeo, então esperem aí. Mas isso só mostra pra gente o quão doentio é tudo isso para a vida da Mamimi. De fato, o irmão de Naota foi alguém muito importante para essa garota. Alguém que ressignificou alguns lugares e algumas relações para ela. E trouxe um certo tipo de apoio. Porém, ela foi se tornando cada vez mais dependente emocionalmente desse personagem. Com isso, toda a sua confusão se tornou ainda mais intensa. É realmente meio deplorável tudo isso que ela acaba empurrando para o Naota. E o mais tenso de tudo isso é que pela idade e por toda essa fase que esse garoto está passando, ele acaba se atraindo por tudo isso, pois afinal de contas a referência dele é seu irmão, então ele quer entender se ele consegue ser igual ao seu irmão. O terceiro episódio tem uma trama um pouco mais simples, mas que também eu adoro. Aqui nossa atenção é concentrada em uma das colegas de classe do nosso protagonista. Ela recentemente vem tentando empurrar todos seus colegas para uma realização de uma peça teatral da escola. E aquilo parece muito importante para ela. Durante o episódio a gente vai entendendo que ela é uma pessoa que reprime muito suas sensações. Descobre que recentemente seu pai, que é o prefeito da cidade, vem sofrendo algumas crises pessoais e algumas alegações que está aparentemente levando à concretização de um possível divórcio entre ele e sua esposa. Tudo se torna um escândalo ainda maior por ele ter um cargo político. E essa personagem aqui tenta construir uma casca muito mais grossa do que de fato ela possui. Ela é uma criança, mas ela precisa ter uma maturidade que ela não tem. Ela tenta transparecer que tudo isso está tranquilo, que ela não se importa tanto assim com esse divórcio. Mas na realidade, ela transborda inseguranças. Ela gosta muito de Naota, mas nunca encontra uma brecha para falar isso. E todo esse caos familiar vem torturando ela. E no fim, toda essa garra em fazer essa peça teatral, porque isso iria trazer os pais juntos para a escola. E também ali ela poderia transbordar alguns sentimentos com uma desculpa de fazendo uma personagem. O fim do episódio, depois de um grande conflito, mostra pra gente que agora essa garota quer ser mais sincera sobre seus sentimentos. É legal percebermos isso enquanto ela está ali atuando, né? E bom, com essa breve descrição desses 3 primeiros episódios, sinto que fica bem estampado toda essa ideia de discorrer acerca de sentimentos que a obra tanto quer fazer. Todos esses casos refletem momentos que um dia iremos passar. Essa extrema comparação com um familiar, a falta de compreensão do que é ser adulto, a ideia de sempre parecer desconexo com a realidade, e tudo se torna ainda mais brilhante quando entendemos que os monstros que saem da cabeça do nosso protagonista é uma forma física de representar todas essas discussões em cima de seus sentimentos. Apenas para ficar um pouco mais simples de explicar, é algo um pouco semelhante com Mob Psycho, mas aqui no caso não há essa tentativa de parar de pensar e também
quando ele chega no 100%, digamos assim, Naota não libera seu poder máximo. Na realidade, ele materializa todos os seus anseios. Obviamente que o anime tem sim uma explicação mais fantasiosa sobre o porquê disso tudo acontecer. Basicamente se resume que a Haruko, na realidade, é um ser de outra dimensão, e quando ela acerta alguém com a sua guitarra, existe uma possibilidade do cérebro daquela pessoa se tornar uma espécie de portal que traz seres de outra dimensão. E obviamente que existem segundas intenções para tentar lidar com essas criaturas, mas o que eu quero dizer é que na prática, o que isso significa é literalmente o personagem tendo que enfrentar seus demônios. Então, todo episódio teremos o surgimento de novas criaturas, pois afinal de contas, todos nós em algum momento sentimos que vamos explodir. E isso aqui pra mim foi uma das coisas mais mágicas dessa obra. É realmente muito interessante a forma que o autor conseguiu discutir sobre todo esse processo que devemos passar, que é a adolescência, que é o crescimento. Nos transporta para um mundo onde literal enfrentamos no soco nossos próprios conflitos. É sim uma analogia muito expositiva, mas é muito interessante. E se estamos embarcando em todo esse processo de amadurecimento, de tentar entender quais expectativas que devemos lidar, obviamente que questões sobre sexualidade é algo muito inerente a esse processo. E sinto que a visão que a FLCL acaba se agarrando é sim uma visão que traz muito desconforto, mas também é bastante realista. Naota é uma criança ainda, e em alguns momentos isso é lembrado a ele, de que ele não deveria estar pensando nessas coisas. Mas na maior parte das vezes, alguns personagens acabam empurrando questões sobre relações amorosas para esse personagem, sendo que em alguns momentos ele é até mesmo assediado, mas sem tomar muita noção disso tudo. E óbvio que isso transforma sua mente em um verdadeiro nó. O que será que a sua referência de adulto, que é o seu irmão, faz em situações semelhantes? Se estão empurrando isso até esse personagem, que é uma pessoa curiosa, que quer entender o que é ser uma criança, o que é ser um adulto, é óbvio que isso vai florescer em muito a sua mente. O anime aborda toda essa discussão de uma forma muito fantasiosa, que esbarra em algo mais escrachado, sujo, que combina bem com essa ideia de uma visão mais adolescente. Porém, não deixa de carregar sim algo realista, como eu havia dito anteriormente. Eu lembro quando eu estava nessa fase da pré-adolescência e adolescência, eu possuía um anseio e uma insegurança muito grande quanto a questões amorosas. E agora, mais velho, a gente começa a entender melhor o porquê disso tudo. A realidade é que quando estamos nessa fase, as experiências próximas da gente servem não só como exemplo, mas também como uma cartilha do que deve ser feito. Eu via pessoas próximas da minha idade tendo já as suas relações e achava aquilo tudo muito estranho, mas ao mesmo tempo parecia uma pressão que eu deveria correr atrás disso. A mesma coisa acontecia quando, sei lá, eu vi um filme, uma série e via na minha frente interações entre casais. E eu não tô falando algo tão sério, tão pesado não, calma. E obviamente que tudo isso desperta curiosidade e essa necessidade de tentar entender qual é a sua posição perante tudo isso. A questão é que muitas vezes a gente não entende que existe tempo para tudo. E sinto que FLCL também fala sobre isso. Ficar nessa eterna corda bamba, tentando entender o que te faz ser um adulto, o que te faz ser uma criança, em um momento que você não deveria estar pensando isso, é apenas prejudicial. Viva a sua infância, vive a sua adolescência, e quando chegar o momento você vai amadurecer. Seguir exemplos alheios pode trazer consequências muito boas, mas também pode ser o extremo oposto disso. E sinto que a obra consegue pincelar muito bem sobre essa temática. Ela traz uma percepção nem um pouco saudável, essa incansável busca de compreender melhor relações sexuais e amorosas em um momento que tudo se torna muito mais sensível, tornando-se algo misterioso, sujo, mas que também possui um lado eufórico. É uma faca de dois gumes que todos nós passamos ou passaremos quando chegamos nessa fase. Mas obviamente isso não precisa ser tão doloroso como é aqui. Nos últimos 4 episódios dessa obra, Naota começa a compreender melhor as motivações de um romance e tudo que de certo modo implica ele, mas também principalmente a sua relação para si mesmo e também para os outros. Naota em dado momento entende que ele nunca poderá ser o seu irmão. Obviamente continua carregando muita admiração por ele, mas continuar seguindo uma trilha que a todo momento
tenta ser alguém que ele não é apenas torturante. Ele não quer beber o que o irmão dele bebe. Ele não almeja ser o melhor jogador de beisebol. Ele apenas precisa ser o próprio Naota. Almeja realmente encontrar a liberdade que ser adulto pode trazer. Se nega a acreditar que o seu mundo se resume a apenas aquela cidade e apenas relações que ele criou ali. Mas durante esse caminho, como eu venho pincelando durante o vídeo, percebemos que o personagem foi caindo nesse limbo de tentar ser um adulto quando nitidamente ele não deveria ser. E no fim, após tanta complexidade de umas lutas absurdas contra seus próprios aflitos, Naota começa a amadurecer, entendendo que nem tudo ele vai conseguir entender naquele momento, mas que a parte da magia está no seu presente. O tumulto proveniente de Haruka e toda essa complexidade de extraterrestres e etc. agora se vê um pouco mais distante. Até porque, nesse momento da história, finalmente nosso protagonista não se sente tão deslocado assim. Não se sente mais um extraterrestre. Entende que a normalidade está visitando ele mais uma vez, mas que agora ele está em um novo momento. As coisas mudam, as pessoas mudam e ele mesmo vai mudar. É um final muito em aberto, mas me passa muito essa sensação de tentar viver o presente. E em algum momento colocaremos em xeque todas as nossas expectativas para com a fase adulta. Mas até lá é importante respirar fundo e viver intensamente cada fase. Quando eu vejo toda essa obra e olho para trás, eu realmente percebo que eu perdi muitas experiências. E que ser adulto é muito romantizado na nossa época de criança, mas mesmo trazendo sim novas problemáticas, eu não quero errar mais uma vez. Apesar de eu ter falado muito sobre a obra hoje, eu sinto que ainda tem muita coisa para ser discutido e também tem muita coisa para ser vista. Então eu recomendo muito que todos vocês passem e assistam esse anime. Ele é realmente uma obra sobre sentimentos. A produção não se importa em não fazer sentido em muitos momentos e também não se importa de fazer as coisas que bem entender para se divertir. É um grande atestado do quão maluco, caótico, divertido, problemático e também complexo se faz todo esse processo de amadurecimento. Realmente valeu muito a pena conhecer essa obra e é muito louco perceber o quão criativo é esse criador. Pô, hoje em dia tivemos Divertidamente, que é uma obra que consegue relatar de forma muito precisa parte de nosso conflito na infância, na adolescência, na nossa vida no grande geral, mas eu sinto que aqui também tivemos uma obra que surfa muito bem nisso. É realmente e unicamente um estudo de personagens e isso é bem interessante. Mas e aí, o que vocês acharam desse vídeo? Já conheciam Furikuri? Quero saber o que vocês acharam da obra, do vídeo, enfim. Não se esqueçam de compartilhar, hypar o vídeo e também de avaliar. Eu vejo vocês na próxima e vendo tudo isso me senti um pouco mais velho.